Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso, eu trabalho com educação musical já há muitos anos. Na verdade, eu comecei a estudar música muito cedo. E a minha carreira musical é uma carreira que hoje eu julgo estar muito bem consolidada. Eu tive relativo sucesso, né? Acho que relativo não, acho que eu tive sucesso, principalmente porque eu comecei estudando um instrumento que as pessoas não valorizam muito. Eu comecei a minha vida de educação musical e a minha própria educação musical, eu comecei com flauta doce. Eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a estudar e hoje, depois de 50 anos de carreira, se é que eu posso dizer assim, né? Eu trabalho numa fundação, sou diretora pedagógica de uma fundação que se dedica única e exclusivamente para as questões ligadas à educação musical no Brasil. Eu sou a criadora de um programa bastante conhecido, que é o programa Sopro Novo Yamaha, e eu me sinto muito feliz com o resultado do meu trabalho. E até por conta desse resultado que as pessoas conseguem enxergar e veem no meu trabalho, elas pedem para que eu conte um pouco da minha história. Por quê que elas querem saber da minha história? Primeiro, porque eu comecei a estudar música numa época em que poucas pessoas tinham acesso, assim como hoje, né? Nem todo mundo tem acesso à educação musical. E eu tive acesso há 50 anos atrás, o que é muito diferente de hoje. Me formei, sou parte de uma geração que trabalha com música e que estudou música sem os recursos da internet, sem Google, sem redes sociais, sem celular, né? Então eu tenho uma trajetória bem diferente das pessoas que estão começando a estudar música nos últimos 10 anos, né? E eu também estudei um instrumento pouco valorizado, como eu disse, a flauta doce. Então as pessoas sempre acharam que ia dar tudo errado, né? Você estudou música, você fez flauta doce, e a ideia das pessoas é que, bom, coitadinha da Cristal, ela vai morrer de fome. E eu até costumo brincar, vocês estão vendo como eu não morri de fome? A Totó é bem gordinha até. Então, por conta dessa trajetória, né, de ter feito, de ter consolidado a minha carreira, principalmente com educação musical e com um instrumento como flauta doce, que as pessoas têm curiosidade de saber como eu comecei. Então a história começa quando eu tinha 6 anos de idade, os meus pais, morando em São Caetano do Sul, resolveram me matricular na Fundação das Artes de São Caetano. Por quê? Porque eu era uma criança bastante tímida, uma criança bastante medrosa, né? Muito dependente. E a minha mãe queria muito que eu fizesse uma atividade artística, alguma coisa que me soltasse, me fizesse me soltar. E aí eu queria, na verdade, ter começado a estudar com dança. Eu pedi para minha mãe, eu quero estudar dança, eu quero fazer balé. E aí não tinha vaga mais no curso de balé da Prefeitura de São Caetano, mas tinha a abertura dos cursos de iniciação musical na Fundação das Artes. E foi assim que eu fui matriculada nesse curso. E vale a pena esse parênteses, porque a Fundação das Artes era uma escola, é ainda, né? Uma escola que formou muitos músicos importantes, mas naquela época ela era uma referência, era uma escola muito inovadora que trouxe métodos como o método Orff, como o método Williams, para trabalhar com a educação musical das crianças. E então eu tive a sorte de ser musicalizada num programa inovador na época, muito diferente daquilo que as pessoas faziam nos conservatórios normalmente. E aí eu comecei a estudar e dentro do meu curso eu fui apresentada a vários instrumentos de pequena percussão e fui apresentada à flauta doce. Tive a sorte de ter professores incríveis na minha formação. Eu tive Suzy Botelho, Maria Amália Del Picchia, Nair Romero de Matos, Elzira Micalones, Yara Scalia, todas essas pessoas, a Ana, que eu era tão pequena, não vou lembrar o sobrenome dela, mas assim, a Ana foi uma professora muito querida, né? Então essas pessoas, Silvia Tessuto,
que participaram desse processo da minha musicalização, do meu processo de musicalização. E eu não tinha muita facilidade, não. Eu hoje, olhando os meus cadernos de musicalização, eu vi que que eu andava, né, muito dentro do meu ritmo, muito dentro das minhas possibilidades na época, mas eu fui me descobrindo. E a Suzy Botelho, ela teve assim, lógico que todas essas professoras foram importantíssimas, mas a Suzy Botelho, ela teve uma colaboração muito profunda na minha vida, né? Porque ela era uma mulher muito alegre, muito animada, muito divertida, muito amorosa, muito calorosa com os alunos. E isso foi me trazendo para perto dela. Então, é claro, como todo aluno, eu primeiro me apaixonei pela minha professora e depois eu me apaixonei pela música, efetivamente. E essa minha paixão nunca mais passou, né? Eu sou uma eterna apaixonada por música. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar flauta doce, era, na época, uma espécie de instrumento de passagem dentro da fundação. A gente treinava a leitura musical através da flauta doce e também tinha aquela coisa de começar com as aulas individuais, porque as aulas de musicalização eram aulas coletivas e as aulas de flauta doce eram aulas individuais. E essas aulas individuais preparavam as crianças para aulas mais longas, porque as aulas individuais de flauta doce elas tinham no máximo 25 minutos. Hoje eu sei que é por conta das questões de concentração. Então, quando eu comecei a estudar piano, que era a verdadeira paixão da minha mãe, que ela queria que eu estudasse piano, eu já estava bem adiantadinha na flauta doce. E aí eu descobri que o instrumento mesmo do meu coração era a flauta doce. E as pessoas falam, mas você vai estudar flauta doce? É um instrumento que não tem muitas possibilidades, as pessoas não conheciam o instrumento e procuravam me dissuadir dessa ideia, mas eu nunca me convenci. Eu sempre estudei flauta doce. Mas também tive acesso à flauta transversal, ao piano, mas eu me considero especificamente hoje uma dulcista, uma flautista doce. E aí eu estudei na Fundação das Artes até os meus 14 anos. Passei por todos os cursos, musicalização, introdução musical, formação musical, que eram os nomes dos cursos da época. E nesses cursos de formação musical eu tive professores incríveis, que eram verdadeiros ícones mesmo, que ainda as pessoas estudam no bojo das coisas que esses professores faziam. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Rítmica eu estudei com o Gramani e com a esposa dele, a Glória Gramani, né? Que está hoje ainda na Unicamp. O Rafael, né? Dos Santos, que está na Unicamp também. A Shinobu, né? A Shinobu Saito, que hoje está fazendo também ainda um trabalho na Unicamp. E estudei com outros professores incríveis, Hector Costita, Roberto Sion, o Hamilton Godoy, que foi professor e ao mesmo tempo coordenador da Escola de Música da Fundação das Artes. E eu devo muito ao Hamilton Godoy, porque quando eu cheguei aos 14 anos, o que acontecia? Eu estava completamente entregue na música, estava completamente apaixonada por isso, pensava nisso 24 horas por dia. Já tinha participado de vários concursos nacionais de flauta doce, inclusive na época quem promovia esses concursos era o Brooklyn, o Conservatório do Brooklyn aqui em São Paulo. E eu tinha uma carreira muito legal, já estava fazendo concertos, recitais, comecei na escola, com os recitais da própria escola, depois eu fui caminhando para outras instituições para tocar. Então foi muito legal. Mas quando chegou com 14 anos, o meu pai falou assim, olha, Cristal, chega, você já estudou música demais e eu tenho receio de que você não consiga uma atividade profissional que vá te remunerar adequadamente, que você vai ter sucesso, então eu acho que você tem que parar de estudar música. E a fundação, nessa época, eu já estava terminando o meu curso e eu queria muito continuar. E aí eu cheguei na fundação para o Hamilton Godoy, que era então o coordenador da escola,
E falei para ele, olha, Hamilton, eu não vou mais poder estudar porque meu pai não quer que eu continue. E o Hamilton falou, não, Cristal, chama seu pai aqui que a gente vai conversar, vou fazer uma proposta. Se você der aula de flauta doce para as crianças, para começar, para essas crianças que estão começando, com as aulas você paga o seu curso de formação. E aí você não precisa parar. E aí eu vim, conversei muito com os meus pais e o meu pai, apesar desse medo dele, ele foi sempre muito sensível aos meus desejos com música, né? Afinal de contas, ele bancou esse estudo até então. E aí a gente fez, o Hamilton fez a proposta para o meu pai falou, não, tudo bem, então se for assim, ela vai. Então, desde então eu comecei a dar aula. Então imagina só, naquela época, o Hamilton Godoy confiar numa menina de 14 anos para começar a dar aula de flauta doce na fundação e depois da flauta doce eu fui ganhando outras disciplinas, fui ganhando rítmica, eu dei aula de estruturação musical, eu criei um curso de iniciação artística na fundação, onde a gente fazia um trabalho de música com artes plásticas que era muito legal, e fui estudando flauta transversal no meio desse caminho, fui estudando piano, me formei lá dentro, tudo. E quando eu saí da fundação, quando eu cheguei aos 18 anos, na verdade eu já não estudava mais lá, mas eu dava aula lá. E eu fiquei como dona da cadeira de flauta doce aos 18 anos de idade. Então a minha carreira foi assim, muito rápida, né, comparativamente a de outros músicos. Mas eu fui meio que nesse roldão, né, nesse movimento. Mas quando que eu descobri que o meu lance era educação musical, né? Eu descobri quando eu tinha 16 anos e eu fui para o primeiro festival de inverno da minha vida. Eu fui para o Festival de Inverno de Ouro Preto, era o 13º Festival de Inverno de Ouro Preto. E na época, quem coordenava era o Marco Antônio Guimarães, que coordenava o festival. Ele era de um grupo que trabalhava com instrumentos muito diferentes, que era o grupo UACT, que fez muitas coisas com Milton Nascimento, e ele coordenava esse festival. E eu fui para o festival para ser aluna do festival, mas eu estava na época estudando um concerto do Vivaldi, um concerto em dó maior do Vivaldi para flauta, e eu estava estudando muito. Então, todo o tempo que eu tinha livre no festival, que eu não estava em aula, eu estava tocando flauta doce e estava tocando esse concerto. E ele impressiona um pouco, né? E aí o Marco olhou e falou assim, Cristal, você não quer dar aula no festival? A gente vai ter um grupo de crianças que vai chegar aqui, você não quer dar aula? Até então, na fundação, eu tinha tido uma experiência de aula individual de flauta. Eu dava aulas individuais como eu tinha. No festival eu tive a oportunidade de dar, pela primeira vez, aulas coletivas de flauta doce. E eu fiquei maluca. A hora que terminou o festival, o primeiro festival, 16 anos, e ainda fui convidada para dar aula no festival para as crianças, isso determinou a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Por quê? Porque quando eu fui fazer o festival, eu já tinha um questionamento na minha cabeça, eu já tinha feito muitos concertos, muitos recitais, e na minha cabeça ficava uma coisa assim, poxa, será que a minha vida vai se resumir nisso? Nesses concertos? Nesses recitais? Não tem mais nada que eu possa fazer de mais interessante, de mais emocionante para mim? E no festival eu descobri a parte pedagógica com aulas coletivas. E aí foi um grande impulso, porque aí eu queria fazer tudo, né? E fui trabalhando. Quando eu fiz 18, 19 anos, eu entrei na Unesp, fiz a Unesp, o curso de composição e regência, bacharelado em composição e regência. E também, como eu tinha terminado a fundação, eu estava fazendo escola municipal de música aqui em São Paulo também. E aí, com isso, a gente vai ampliando o leque, vai conhecendo mais gente. E dentro da Unesp eu conheci um professor queridíssimo, o Jorge Casas, que foi quem me apresentou o método Kodály. Então foi quando eu fui para a Hungria estudar o método Kodály. E um ano antes eu fui estudar o método Orff na Áustria.
Na época a gente não tinha essa quantidade de cursos que tem hoje. Vinham algumas pessoas que faziam cursos fora, falavam pra gente, mas a gente tinha muita dificuldade de conseguir material, de conseguir gravação. E eu falei, bom, eu tenho que ir pra lá. E aí eu juntei uma grana, né, com o meu trabalho e fui fazer esses cursos fora, que na época valeram demais para mim, foram muito importantes. Quando eu voltei da Áustria, do curso ORF, eu já estava trabalhando com outras coisas também. Eu já estava começando a inserir dança, artes plásticas na minha atividade pedagógica, inspirada pela metodologia do ORF. E quando eu voltei da Áustria, isso ficou mais forte ainda. E quando eu fui para a Hungria fazer o Kodály, eu lembro que nós fomos em 8 professores brasileiros. E foi muito importante, porque quando eu voltei, eu fui convidada para ser a vice-diretora junto com a Marli, com uma professora chamada Marli Ávila, da Associação Kodály do Brasil, cujo Jorge Casas, esse professor que era meu, era o presidente. Mas quando eu entrei nessa associação, eu comecei a ficar preocupada, porque quando você se junta, naquela época, era assim, se você era Kodály, você tinha que ser só Kodály. Se você era ORF, você tinha que ser só ORF. E eu nunca fui assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis trabalhar com outras coisas, com outras metodologias, experimentar outras coisas. Mesmo porque foi assim, nessa trajetória, estudando outras metodologias, que eu fui tendo outras oportunidades. Então, mesmo fazendo a graduação na Unesp, sem ter terminado a minha graduação, eu fui convidada e tive autorização para dar um curso de método ORF, num curso de pós-graduação em musicoterapia, na antiga faculdade, extinta faculdade Marcelo Tupinambá, aqui em São Paulo. E aí eu comecei com a minha carreira de começar a ensinar profissionais já formados nessas disciplinas e nessa minha história com os métodos que eu tinha aprendido, que eram inovadores e, por incrível que pareça, ainda hoje o são, né? Ainda são inovadores. Muita gente não conhece. E quando eu fiz esse trabalho nessa universidade, logo em seguida eu fui convidada para dar aula numa faculdade aqui na cidade onde eu resido, em Santo André, que eram as Faculdades Integradas Teresa d'Ávila, a FATEA, e eu dava aula no curso de formação de professores, licenciatura em Educação Artística na época, com habilitação em Música. E eu dava, nesse curso, eu dava flauta doce, dava métodos e técnicas de educação musical, que era uma disciplina que efetivamente eu nunca tinha estudado, mas eu tinha competência para fazer, porque eu tinha feito os cursos fora. E dava aula de técnicas, de flauta, e aula de rítmica também. Então foi muito legal. E com isso eu ainda estava na Fundação das Artes. Quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos, eu de novo aquela vozinha, né? Mas de novo, você vai fazer só isso? Quer dizer que a sua vida acaba aqui? E a Fundação tinha aberto um concurso para professores. E eu tinha passado no bendito do concurso, já quando eu tinha uns 20 anos. E aí, aos 24, 25 anos, eu era concursada, professora. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui pro resto da vida. Eu não posso fazer isso comigo. Eu queria crescer mais, eu queria fazer outras coisas. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não quero ficar mais, eu quero montar a minha escola. Então, eu pedi a exoneração do meu cargo e, junto com mais alguns sócios, né, eu montei uma escola chamada Espaço Arte Integrado, que era justamente aquilo que eu queria. Eu queria muito trabalhar com música, dança, teatro e artes plásticas. Sempre foi a minha paixão, de trabalhar com essas diversas linguagens artísticas e como elas podiam se misturar. E nessa escola, no Espaço Arte Integrada, que a gente chamava carinhosamente de EAI, eu tinha mais 2 sócios, né? Mas no final nós éramos em 2 sócios. Era a Elzira Micalones, que tinha sido minha
professora no meu curso de musicalização quando eu era criança, e tinha o Ronaldo Monteforte. Mas chegou um momento que a pergunta veio de novo, né? Eu tô aqui na minha escola e o meu sócio começou a ter uma visão diferente do negócio da que eu tinha um objetivo diferente, e eu achei por bem, então, sair da escola, né? Vendi a minha parte na sociedade, e para mim foi muito legal. Por quê? Porque eu parei para pensar o que eu queria, efetivamente, né? Porque já que eu estava abrindo mão da minha escola para pensar o que eu queria de verdade na minha carreira, que não era mais uma carreira como empresária, porque eu fiquei como empresária durante 8 anos e a escola era um sucesso. Nós tínhamos convênio com a própria faculdade onde eu lecionava, na FATEA, tinha um convênio, mais os nossos alunos, então a gente chegou a ter um número muito significativo de alunos, né? E a gente tinha na escola muitos corpos estáveis. A gente tinha um grupo de teatro, tinha o coro infantil, tinha orquestra infantil, tinha um madrigal, tinha um coro feminino, tinha o grupo de teatro, tinha o grupo de artes plásticas que fazia toda a parte ambiental, e nós fazíamos aulas de arte integrada que eram muito legais também. A gente pegava um tema tipo Renascença, a gente abordava esse tema Renascença em todas as linguagens artísticas. Era um final de semana, a gente fazia isso com todos os alunos, então promovia uma integração com todos os alunos da escola, promovia uma integração com todos os professores de todas as áreas e disciplinas, era muito legal. Mas como a gente teve essa diferença de visão, eu e meu sócio, a gente acabou se separando. E aí eu fui trabalhar numa consultoria de recursos humanos. Na época se chamava DVCA. Essa consultoria era do meu pai e do meu irmão, e eles prestavam serviço para a indústria automotiva. E um dia eles chegaram para mim e falaram: Cristal, você faz tanta atividade diferente com os seus alunos, faz dança, faz improvisação nos xilofones, faz tanta coisa. Será que você não conseguiria fazer uma atividade diferente para uns executivos que a gente está treinando? Se você conseguir, seria legal para a gente ver como é que funciona isso. A sua atividade é nova pra gente, a gente queria ver como é que você faz. Eu falei, tá bom, né? Eu tinha parado o trabalho da escola, tava precisando realmente de uma outra direção. Falei, eu vou treinar. Eu nunca tinha trabalhado com executivo, tinha trabalhado com os alunos. E aí eu fiz essa oficina e deu certo. O pessoal gostou, adorou. E aí, com isso, eu fui fazendo outras atividades até que eu fui contratada por essa consultoria e fiquei nela mais 6 anos desenvolvendo trabalhos muito legais, treinamentos voltados para essa visão mais integral usando os recursos do ensino de arte, de música e de teatro e de dança. Então era muito interessante, muito emocionante de fazer. E eu fiquei esse tempo nessa consultoria. Eu me casei nesse período e eu fiquei grávida, tive a minha filha e eu tive um problema de saúde logo em seguida ao parto. E aí eu tive que pedir uma licença no meu trabalho na faculdade, que eu ainda dava aula na faculdade, e tive que parar a minha atividade nessa consultoria. E aí também foi um outro momento de pausa para pensar o que é que você quer. Mas um aluno meu da universidade me chamou, o nome dele é Alex Lameira, é músico, um músico excelente. Ele me chamou e falou: Cristal, eu trabalho na Yamaha Musical do Brasil e eles estão precisando de um professor que tem uma experiência empresarial, eu tinha na escola, que toque flauta doce, era o meu instrumento, que escreva arranjos, que seja capaz de fazer arranjo, eu tinha feito composição e regência, e que possa trabalhar com professores de música. E nessa hora eu falei, epa, acho que esse negócio pode ser pra mim. E foi quando eu comecei, fui até a Yamaha,
e fiz uma entrevista com o antigo presidente, o presidente era o Kenichi Matsushiro, um executivo brilhante, de uma generosidade impressionante e de uma visão de contribuição com a sociedade muito grande. E aí eu comecei a fazer um trabalho lá e ele falou, a gente quer que você crie um programa para fazer difusão musical. E aí eu falei, pode ser com flauta doce, que é meu instrumento? Pode. Perdão. Aí eu fiz o Sopro Novo. E com o Sopro Novo, eu tive acesso a muita gente. E ainda tenho. Eu sou diretora pedagógica da Fundação Sopro Novo, hoje ainda na Yamaha. E hoje eu tô num momento, né, já de bastante maturidade, porque agora eu já estou com 57 anos. Eu comecei a estudar música com 6. Então já vai fazer 51 anos que eu trabalho com música ininterruptamente. Eu dei aula, nesse meio do caminho, eu trabalhei com terceira idade, eu trabalhei em escola pública, trabalhei em escola particular, no meio desse caminho todo, escola pública, escola particular, terceira idade, professores, dei muita oficina para as prefeituras aqui, na pós-graduação, e agora com o Sopro Novo a gente trabalha com o Brasil todo. E agora a pergunta tá chegando de novo. Você vai fazer mais o que, Cristal? Né? E eu tô buscando um outro caminho, né? De continuidade, de fazer em paralelo tudo isso que eu tô fazendo, porque eu sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse é o meu jeito de funcionar. E eu pretendo continuar com esse trabalho, mas eu sempre fico me perguntando, sabe? O que poderia vir depois, né? E essa é a minha mensagem assim para vocês. Façam sempre essa pergunta. O que pode ser mais, além daquilo que você já faz? Esse tipo de questionamento é que tem me movido, que tem feito com que a minha história continue animada, pelo menos para mim, né? Porque quando você tem uma visão, né, de futuro, quando a gente fala o que é ter uma visão, né, aquilo que você quer ter lá no final, você fica mais claro, fica mais fácil de chegar até lá, né? Costuma-se dizer que nenhum vento é favorável para um barco que não sabe onde quer chegar. Então é importante que a gente tenha esse questionamento sempre para construir uma história sempre a partir daqui, né? Eu acho que o zero é aqui, é o agora, né? Para construir uma história profissional, e eu pretendo continuar, eu pretendo fazer outras coisas, e eu tenho desenhado isso na minha cabeça. Mas é isso, eu espero que a minha história de alguma forma te mobilize, né? Te ajude, né, a pensar um pouco sobre a sua. Não porque a minha história seja muito especial, mas é porque toda história é muito especial, né? Toda história é um exemplo, né, de caminho, de trilha. Então é importante a gente olhar para essas coisas. Bom, agora eu quero te fazer um convite muito especial para mim, principalmente. Quero convidar você para seguir a minha página no YouTube, no Facebook, no Instagram, e nessas páginas a gente vai poder conversar um pouco, conversar sobre as suas dúvidas, sobre o seu trabalho de educação musical, né? Como é que você tem feito essa trilha da educação musical, como é que ela tem sido para você, o que talvez a gente tenha de comum, que a gente tem de diferente, no que a tua história pode contribuir com as demais pessoas que estiverem ouvindo esse canal também. Então acho que a gente pode ir criando aos poucos um relacionamento, é isso que eu espero, que a gente tenha um relacionamento onde nós possamos contribuir
uns com os outros. Então, meu canal no YouTube é o By Cristal Veloso, no Instagram também, no Facebook também. Se você procurar By Cristal Veloso, você vai me encontrar. Deixa lá seu comentário, deixa lá a sua opinião. Para mim é muito importante ter esse relacionamento mais de perto com você. E a gente se vê em breve nos próximos lançamentos deste trabalho que eu comecei agora nessa nova fase da minha vida, tá bom? Obrigada pela atenção até aqui e até mais.